Meu boa noite oficial, tá? Para a turma 46. Essa turma que sempre lota a sala na plataforma online. Parabéns, tá? Das outras turmas eu tenho um número menor de alunos. Nessa daqui eu tenho um número bastante expressivo, isso é muito legal. Então hoje a gente vai dar início à nossa terceira aula, né? A disciplina de higiene e profilaxia. Na primeira aula a gente esboçou um pouquinho sobre higiene como um todo e qual é o intuito dela na prevenção das doenças. Na segunda aula nós observamos a relação da higiene pessoal, né? E a importância de fazer a higiene pessoal nos nossos pacientes. Nessa terceira aula a gente vai trabalhar a educação ambiental, porque nós sabemos que para se fazer saúde, né, a gente precisa do saneamento básico. O saneamento básico hoje não faz parte do planejamento da Secretaria de Saúde, ele é da Secretaria de Infraestrutura. Porém, sem saneamento básico, fica muito difícil para a Secretaria de Saúde trabalhar, porque ela vai ter que se preocupar com inúmeras outras questões. Então, a parte de pavimentação de água e a parte de pavimentação do esgoto fica na responsabilidade do governo estadual na Secretaria de Infraestrutura. A parte, né, de saúde, de coordenação das unidades que prestam atendimento para a população, tanto na atenção primária quanto na atenção secundária, é a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. Não se faz saúde preventiva sem saneamento básico, sem água tratada, né? Isso é um direito de todos nós enquanto cidadãos. Alguns têm esse direito garantido, preservado pela lei, e outros têm esse direito burlado pela própria lei. Se nós dermos uma volta aqui na periferia de Rio Branco, a gente vai observar que a maioria das pessoas não tem água potável, né? Água tratada, água na torneira. Algumas outras pessoas ainda utilizam a fossa séptica, que é aquela fossa que geralmente fica no fundo dos quintais, né? Aquilo ali contamina lençol freático, contamina poços na região adjacente, né? Então fica incapacitando aquela população de ter acesso a uma saúde digna. Se a gente for observar a população que mora ali, né, nas proximidades do rio, tem inúmeras dificuldades que outras pessoas que moram na região do bosque não têm. O meio ambiente ele tem uma relação direta com a saúde dos seres humanos, né? Então a gente precisa de um ambiente limpo para a gente poder ter saúde. Uma coisa anda de mão dada com a outra. Então, a vida e a saúde dos seres vivos de todo o planeta depende essencialmente das condições do meio em que nós vivemos. Então, o ar que a gente respira, tá, está relacionado à saúde. Os seres vivos, né, que compõem com a gente, fazendo o equilíbrio ali, né, do bioma ou da fauna e da flora, também correspondem diretamente na nossa saúde. Né? E todos os seres que nós nos relacionamos, seres humanos como um todo. Então, o comportamento de um ser humano, ele atinge diretamente na saúde da coletividade, né? Por exemplo, se eu tenho o hábito de jogar lixo nas encostas, ou se eu tenho o hábito de produzir muito lixo, esse lixo vai ser levado para algum lugar, né? E esse lugar vai chegar uma hora que não vai comportar tanta produção. Por isso que é necessário a gente trabalhar uma política, né, de conscientização com relação à produção de lixo e conscientização também com relação à reciclagem desse mesmo lixo. Tá? A gente observa que nos grandes centros, né, e nas unidades maiores a gente tem a parte de segregação do lixo, onde os profissionais de enfermagem ficam responsáveis. Por exemplo, o pérfuro cortante é no descarpaque. Lixo infectante é no saco branco, né? E lixo comum é no saco preto. Cada lixo, né, cada dispenser desse que a gente descarta o lixo, ele vai ser encaminhado para uma unidade diferente, tá? O esgoto do hospital, né, a rede de esgoto do hospital, ela não pode ser a mesma rede de esgoto da população em geral. Então, debaixo de todo o hospital tem tanques subterrâneos que fazem o tratamento e a captação de todos os dejetos que são jogados dentro daquela unidade, tá? É como se fosse uma grande fossa
embaixo do hospital e lá tem uma estação de tratamento. Então é muito comum, né, nos hospitais ter engenheiros que trabalham com essa questão da qualificação de todo o lixo produzido dentro do hospital e de todos os dejetos, né, que são descartados lá dentro. Vocês já pararam para analisar? Por exemplo, a pessoa retirou uma perna, perdeu a perna, né? Um acidente e aí precisou amputar a perna. Vocês já imaginaram para onde que vai essa perna se a gente jogasse no cesto de lixo comum? Imagina a situação. Né? Vocês sabiam que ocorre o sepultamento desse membro? Manda para o cemitério para sepultar. É sepultado, é um membro. Agora, por exemplo, tirou a amígdala. Não, aí a amígdala vai no lixo, né? Normal, só que é um lixo hospitalar. E o processo de descarte é diferenciado. Não vai lá para o lixão, não, tá? É um local diferenciado. Luísa, é o seguinte. Quando você... Digamos que um paciente sofreu um acidente e aí teve que amputar a perna. A perna que foi amputada, ela deve ser sepultada. Ela não pode ser jogada no lixo. Né? Então, ocorre um funeral daquele membro que foi retirado. Agora, digamos que a pessoa perdeu uma glândula, tirou adenoide, tirou tirou a amígdala, né? Então, é jogado no lixo hospitalar. E aí depois vai ser incinerado ou vai ser encaminhado para uma zona de estação de tratamento dentro do próprio hospital. Pronto. Dentro do próprio hospital. É assim que funciona. Se vocês forem trabalhar no centro cirúrgico, vocês vão observar saindo muitos membros, né? De amputação lá de dentro. Alguém da família de vocês já fez uma cirurgia e foi entregue para a família uma peça anatômica para levar para o histopatológico? Né? Para fazer uma biópsia? Então, é retirada e a gente entrega para a família. No caso de um membro, o que a família vai fazer com aquela perna, com aquele braço, né? Então, a gente leva lá para o histopatológico ou deixa no necrotério do hospital. E aí, a funerária encaminha aquilo, né, para o cemitério, onde vai ser feito o sepultamento. Para quem não sabia, né, agora tá sabendo. Porque vocês já imaginaram se isso fosse jogado no lixo comum? A gente iria contaminar, né, todo o lençol freático do estado. Porque isso acontece praticamente que diariamente com várias pessoas. Agora fica parecendo, isso acontece uma vez na vida, outra da morte, né? Nada disso, acontece muito. Quando vocês estiverem lá dentro do hospital, vocês vão perceber, principalmente se você trabalhar em centro cirúrgico, é uma coisa muito comum, a gente retira peça anatômica toda hora. E se a gente mandasse lá para o lixão, já pensou que bizarro? Né? Eu não sei se vocês tomaram conhecimento, mas em São Paulo, uma mulher teve a mama retirada porque estava com câncer e foi num hospital sem compromisso e foi jogado no lixo comum, né? E isso foi levado, e aí foi jogado no lixo comum. Uma família que morava no lixão, né, achou aquele seio, cortou e comeu. E aí isso chocou, né? Quando as pessoas tomaram conhecimento, foi um choque, saiu em tudo quanto foi jornal. Já tem um tempo essa história, saiu no Fantástico. E aí mostrando a situação das pessoas que moravam no lixão nos grandes centros. Então, assim, tem pessoas que vão lá no lixão. Então, a gente não pode jogar qualquer coisa. Isso é falta de compromisso. E se esse lixo é hospitalar, né, ele precisa ser separado de maneira diferenciada e tem uma empresa especializada que faz a coleta desse lixo para que a gente não contamine o meio ambiente como um todo. Porque a gente precisa morar nessa casa e essa casa precisa estar limpo, né? Então, esses insumos não podem ser jogados no lixo comum. Então, todo o sistema ambiental, ele precisa estar livre de alguns insumos, né? Já pensou se os nossos mortos, os detritos, né, das pessoas fossem deixados ao ar livre, né? Para que as aves fizessem a decomposição? A gente não tinha condições de viver. Alguém aqui já viu como é o descarte dos corpos na Índia? Descarte dos cadáveres? A população indiana é uma população completamente
doente. Todos os mortos são jogados no rio Gange, que é o rio principal que corta a cidade, porque o rio é sagrado e vai purificar o corpo e a alma daquela pessoa que foi a óbito. E as pessoas tomam banho naquela água, retiram aquela água para beber porque a água é sagrada. E a água recebe todos os detritos que vocês possam imaginar. Dá uma procuradinha aí na internet depois. Vai falar de saneamento básico lá na Índia para você ver a carreira que você leva. Porque é cultural, né? Graças a Deus, a nossa cultura não é assim. Nós temos a cultura de enterrar os nossos mortos. Mas já pensou? Todo mundo que morresse aqui em Rio Branco, a gente jogasse lá no Rio Acre. Aí ficava aquele monte... Fica tudo boiando. Fica, tá? Se você pegar algumas imagens, procurar na internet, você vai ver aquele monte de corpo só enrolado num paninho boiando. Porque aquilo para eles é sagrado. Né? Faz parte da cultura. Então, isso atrapalha diretamente a questão biológica e a questão ambiental dos países vizinhos que não concordam com essa prática, né? Sofrem com a poluição do rio Gange. Então, a ONU já tentou intervir, várias outras grandes empresas tentaram intervir para ver se a gente consegue controlar, né, o ecossistema e a saúde ambiental daquele povo indiano. Mas a gente não consegue, tá? É uma situação sem sucesso. A ONU tá lá tentando intervir, quando eles conseguirem vai ser bom porque vai reduzir, né, o índice de doença lá de uma forma absurda, porque a gente precisa de uma água tratada para que a gente possa ter saúde. Se a gente fizer usufruto de uma água contaminada, nós vamos adoecer. Por exemplo, agora, tá tudo alagado em Rio Branco. A preocupação... Em Rio Branco não, desculpa, tudo alagado no estado do Acre, várias cidades foram afetadas, né? A preocupação agora é que as famílias estão sem casa e perderam muitas coisas. Quando o rio começar a dar vazante, começar a baixar, a preocupação para a população da saúde vai ser outra. As pessoas tiveram contato com aquela água suja, muita gente ficou lá de molho naquela água por um bom período, né? E tem contato com aquela água quase que diariamente. O problema vai ser outro. O principal que a gente espera é leptospirose, tá? Que é uma complicação séria de uma água contaminada. Porque a gente não pode esquecer que ali tem água de esgoto, né? Águas daquelas privadas mais antigas, né? Que em algumas casas ainda utilizam esse tipo de local para os desgastes. Então, a gente tem que ficar atento, né, a essas questões. Agora, a nossa preocupação é uma. Quando a água baixar, a nossa preocupação vai ser outra, né? Também, Maurício, com relação ao descarte de remédio, que afeta diretamente o lençol freático. Hoje, toda a farmácia que vende remédio tem que ter disponível para a população um dispenser que ela pode jogar lá o descarte, né? Medicamento vencido e também das embalagens. A gente não pode descartar no lixo comum, tampouco jogar na pia ou no vaso sanitário da descarga. Tá? É lixo químico. Lixo químico tem que ser entregue num local específico. Lembra da pilha que antes a gente jogava em qualquer lugar? Hoje a gente tem um local específico para descartar pilha, bateria, televisores, né? Tudo isso a gente tem que estar se preocupando. A produção de lixo é nossa e a preocupação com o descarte de lixo também, né? Antes, o serviço de coleta de lixo, você limpava o quintal, juntava aquele monte de mato, colocava dentro dos sacos e o lixeiro levava. Hoje faz isso para tu ver se ele leva. Fica tudo lá na frente. Não leva não. Porque tem o ecoponto, é um outro tipo de lixo. Ecoponto aqui na cidade de Rio Branco tem um lá no Tucumã. Então a gente tem que botar todo o lixinho, né, nosso lixo do nosso quintal dentro e levar para lá. O que ele leva? Ele leva o lixo doméstico, mas o lixo do quintal, capim, né, madeira que você retira, poda de árvore, não leva não, tá? Isso aí é lixo que você tem que levar para o ecoponto para ele virar adubo. Do contrário, não vai levar não. Então vamos lá. Com relação ao clima, o clima vai interferir diretamente na saúde das pessoas, principalmente com relação à umidade do ar.
tá? Quando você já ouviu falar assim, umidade relativa do ar, amanhã a temperatura é de 35 graus e a umidade relativa do ar de 5,0. Por quê? Quanto mais alta é a umidade do ar, mais complicações respiratórias. Vocês já perceberam que quando tá frio aqui em Rio Branco, porque a criança não gosta muito de frio não, quando faz frio a gente bate logo o queixo, né? Fica com a boca ressecada, o nariz todo ressecado, muitas vezes até corta o nariz, porque a gente tem, né, uma situação climática de uma umidade relativa do ar, tá? Então, a gente está condicionado àquelas condições climáticas. Se nós formos lá para o Rio Grande do Sul, se nós formos aqui no Peru, se a gente for em La Paz, a gente já vai sentir, porque lá a umidade relativa do ar é diferente, então o nosso corpo ele precisa se adaptar. Algumas pessoas desenvolvem até uma síndrome respiratória que a gente chama de sorote, né? Que é quando ela fica com cefaleia, tontura, náusea. Algumas vezes ocorre o epistaxe, que é o sangramento do nariz, e o sangramento da gengiva, tá? E em algumas vezes ela não consegue fazer a troca gasosa. Então, quando você vai subir, né, grandes altitudes, como por exemplo, vai para o Peru, vai para La Paz, vai para Cochabamba, é bom você já ir, né, preparado para essa condição, porque o clima é diferente. Então, a pressão atmosférica ela vai interferir diretamente na pressão intrapulmonar, tá? Por isso que quando a pessoa ela está com algum problema pulmonar, o médico não autoriza uma viagem. Porque quando a gente está numa altitude, a pressão pulmonar é completamente diferente de quando a gente está aqui embaixo, na superfície terrestre, tá? Então, o nosso estado, ele está na posição da linha do Equador, numa posição privilegiada. Então, a gente não tem que se preocupar com essa pressão atmosférica, a gente não tem que se preocupar com a questão da densidade climática, né? Aqui o acriano, para ele, tanto faz. A pessoa fala assim, a pressão atmosférica está de 7,2 e a densidade do ar está 5. A gente nem liga para isso, a gente quer saber quantos graus vai estar, né? Porque isso vai interferir diretamente aí em como que a gente se comporta. Com relação a temperaturas também, né? As temperaturas, elas interferem diretamente na nossa saúde como um todo. As temperaturas regulares, né? Elas não apresentam variações, então elas incidem ali entre 5 e 10 graus, não tem variação. Essa é uma temperatura regular. Uma temperatura variável, ela já tem uma escala de oscilação de 10, tá? Por exemplo, ela oscila de 40 graus para 30 graus, né? Ou nesse caso aqui do exemplo da apostila, de 10 a 20 graus. Então, ela vai oscilar, ela tem uma margem, né, maior para ela passear aí. Ela tem uma variável que pode ser excessiva, que é quando as temperaturas oscilam de 20 a 30 graus, ou em situações extremas, que é onde se classifica o estado do Acre, né? Quando a temperatura em graus Celsius, ela mede acima de 30 graus. Aqui no Acre, a gente conta nos dedos o dia que não dá acima de 30, né? No geral, a gente tem 30 graus brincando. Aí vem uma pessoa do sul para cá, vive passando mal, né? Tem síncope, tem tontura por conta do calor, porque o organismo dele está preparado para uma situação. E aqui a gente oferece uma condição climática diferente. Então, o período de adaptação, a pessoa sempre desenvolve alguma patologia, tá bem? No caso do calor excessivo, para essas pessoas que não têm o costume, né, de andar aqui pelo Acre, ou lá em Cuiabá, que também é uma cidade muito quente, a pessoa vai desenvolver aí uma síndrome metabólica, né? Geralmente, o aumento excessivo da temperatura do corpo dela vai causar nela fadiga e principalmente, né, queimaduras de primeiro grau na pele, se a pessoa foi muito branca. Mas aqui, alguém já passou mal de calor? Tava tão calor que a pessoa teve uma síncope, passou mal? Vai na lotérica meio-dia para ver. É horrível, a gente quer morrer. Aquelas filas que não acabam mais. É horrível, né, Anderson? A gente fica com uma sensação ruim. A temperatura, ela interfere diretamente. Às vezes a gente tá lá passando mal e alguém coloca um ventiladorzinho assim na frente
Não faz nada a pessoa, simplesmente coloca um ventilador ou bota um pouquinho de água gelada assim, você dentro do ônibus também é terrível. Bota um pouquinho de água fria ou água gelada em você, você já vai ali melhorando. Por quê? A pressão atmosférica, né, do pulmão, ele vai diminuindo. Então, aqui, ó, a pressão atmosférica, ela vai exercer uma pressão sobre a superfície cutânea, nossa pele, né? E, consequentemente, sobre o pulmão. Então, quando o ar entra e ele penetra nos alvéolos, e a gente está aqui, né, em solo firme, ele tem uma pressão. Quando essa pressão da atmosfera baixa, né, em situações nocivas, como por exemplo no fundo da água, ou quando essa pressão atmosférica sobe muito, né, quando a gente entra num avião, por exemplo, pode ocorrer dos alvéolos pulmonares não suportar essa pressão atmosférica e a gente desenvolver uma síndrome metabólica, tá? Porque ele vai controlar diretamente todo o aparelho circulatório, todo o aparelho digestivo, o aparelho genital masculino, feminino e todo o sistema nervoso. Então, a gente pode desenvolver uma síncope metabólica, quando a gente fica muito ruim, deu ruim, né? Alguém aqui já ouviu a história das pessoas que foram visitar o Peru e ficaram, todo o período que ficaram no país, ficaram internados? Por conta da pressão atmosférica, da densidade do ar? Gente, os cachorros aqui estão tudo doidos hoje. Vou te contar. Bianca, é muito comum. Muito comum as pessoas passarem mal por conta da pressão atmosférica. Então, a questão da pressão atmosférica, ela atua diretamente, né, no sistema respiratório, no sistema circulatório, e quando é mais alto do que o que a gente está acostumado a suportar, nós desenvolvemos síncopes metabólicas, tá? No geral, a pessoa vai para a internação e, se não for socorrida, evolui para o óbito. Com relação à energia radiante, né? Energia radiante, uma fonte que a gente conhece, tá? E uma fonte principal é o Sol. E dele vem toda a energia radiante que a natureza precisa. As plantas precisam do Sol para fazer a fotossíntese, né? Que controla aí o seu crescimento e o fortalecimento. E nós precisamos das árvores fazendo a fotossíntese para controlar a densidade do ar e a pressão atmosférica. Por isso que quando a gente vive no campo, né, a gente tem uma qualidade de vida melhor, porque o suporte de oxigênio é melhor, porque a gente tem muitas árvores, muita vegetação. Quando a gente mora nos grandes centros, a gente tem algumas complicações respiratórias por conta da pressão atmosférica, né, e de todas as partículas de CO2 que, por não ter árvore perto, não consegue reter. Então, a gente precisa do sol para controlar a fotossíntese, que controla a qualidade do ar que nós respiramos. Então, as ondas, né, os raios, a gente também utiliza ele no processo de saúde. Por exemplo, a energia radiante, ela é composta de 7 cores, tá? E essas 7 cores, elas estabelecem na Terra as ondas de infravermelho. Esses raios infravermelhos são considerados raios ultravioletas, raio X e raio Y, tá? Para a gente se proteger do excesso deles, nós utilizamos bloqueador solar ou protetor solar. Enquanto os raios infravermelhos, eles aquecem a superfície da pele, né? O que vai acontecer? Os raios ultravioletas, eles vão ser responsáveis pela transformação de um hormônio que o nosso corpo produz, que é o ergogestrol. Ele vai transformar em vitamina D. A vitamina D combate, né, a desmineralização dos ossos, combate o raquitismo, combate icterícia, tá, que é uma disfunção do fígado, e combate aí diretamente as células neuronais, tá, o envelhecimento das células neuronais. Então, a gente precisa da vitamina D para que o nosso cérebro se mantenha acordado. Quem estimula a produção de vitamina D dentro do nosso corpo são os raios ultravioletas. Por isso que a gente fala que o sol é importante, né, até as 10 da manhã e depois das 3 da tarde, tá? Fora isso, vai ocorrer uma descarga excessiva de raios ultravioletas em você e você pode desenvolver doenças de pele, né? Algumas vezes ali a hiperpigmentação, que é quando você fica com o rosto mais escuro ou a pele mais escurecida por conta do excesso de melanina,
que a melanina te protege dos raios ultravioletas, então é uma resposta do organismo favorável, então ele escurece a tua pele. No caso das mulheres, aí desenvolve geralmente marcas mais escuras na região do rosto, no dorso das mãos e no colo, tá? Que isso incomoda bastante a mulherada. Mas é o excesso de sol, tá? Se ela utiliza bloqueador solar ou protetor solar, né, melhor. Com relação à marquinha, né, não é legal. Tanto que vocês já viram que quando as meninas vão pro bronze, aqui perto da minha casa tem um bronze. Quando as meninas vão pro bronze, eles oferecem uma reidratação e um suporte de vitaminas e minerais. Como, professora? Eu nunca vi. E aquele monte de fruta que tá lá? Melão, abacaxi, melancia, glicose, minha filha. Pra você, né, não passar mal. Não tem, né, Naone, lá? As frutas para a mulherada não passar mal? Porque o sol, quando bate, ele sai consumindo tudo do organismo. Então, é possível que a pessoa ela tenha uma síncope, porque o raio ultravioleta ele vai entrar na pele, vai estimular muito, né, a transformação desse hormônio em vitamina D, vai causar um desequilíbrio hidroeletrolítico, as células vão correr para a superfície para produzir mais melanina, daí vem aquela marquinha lá, né? Vem aquela marquinha lá bonitinha e algumas mulheres passam mal, mas saem com a marquinha. É o que interessa. Outro dia, eu tava lá no barral com alguns alunos do CTAC e várias mulheres entravam e a gente ia baixar a roupa para fazer a medicação e a gente via uma letra, né? E vi P, vi D, vi W, vi Q. E eu querendo entender o que era aquilo, né? E não entendi, não tinha coragem de perguntar. Daí um dia eu tava numa situação e uma menina comentou, né? Que agora no bronze colocava a inicial, né? Da pessoa que ia admirar a obra. Falei, gente do céu, a pessoa fica lá, está talando no sol, ainda bota a inicial da criatura, é melhor fazer logo uma marca de ferro, né? Marca ferra logo tipo boi. É mais interessante. Pra mim aquilo é insano, mas, né? A gente vê muita coisa desse tipo, tá? Quando a gente vai para os estágios. Mas é isso que o sol faz, tá? Em determinadas situações, ele é benéfico. O sol produz energia, vitamina D mantém o cérebro acordado. Por isso que quando a gente está querendo fazer rotina do sono do bebê, a gente faz o quê? Apaga todas as luzes para o bebê entender que ele tem que dormir. Só que o bebê não vai entender que ele tem que dormir, né? O hormônio, o ergogestrol, vai parar de ser transformado. Então, vai desligar o cérebro dele, vai desligar as células neuronais, porque não vai ter mais vitamina D circulando, né? Não, tem mulher doida pra tudo. Na verdade, tem gente doida, né? Não é só mulher, não. Tem gente doida pra tudo. A luz natural, ela favorece aqui, ó, a visão. Ela estimula a visão. Ela ativa a circulação e ela estimula as terminações nervosas. Então, a luz solar, ela é estimulante, tá? Por isso que a gente tem o hábito de ficar acordado durante o dia. O banho de sol, tá? Ou a helioterapia, a base dos raios ultravioletas, estimulam o aparelho digestivo, melhorando o apetite e a digestão. Vai acelerar o crescimento, porque estimula as glândulas endócrinas e os músculos, tornando-os mais rígidos. Tá bem? Então, ela tem essa ação importantíssima aí no crescimento e no desenvolvimento. Quando o bebezinho nasce, a gente orienta a mãe no primeiro mês para estimular a vitamina D, a produção de vitamina D. Orienta a mãezinha a pegar o sol entre 7 da manhã e 10 da manhã, né? No bebezinho ali, a gente já trabalha a questão da icterícia, a gente já trabalha o estímulo das células neuronais, trabalhamos o crescimento e o desenvolvimento, trabalhamos, né, o suporte aqui glandular, das glândulas endócrinas, então, consequentemente, a gente trabalha com a imunização desse bebê, melhoramento da imunidade, e com a estimulação da vitamina D. Na purificação do meio ambiente, a luz solar ela contribui destruindo os micróbios. Quanto mais quente um local, menos micróbios vão ter, tá?
Aí a gente chegou na água. Tudo que vive na Terra depende de água. O nosso planeta é como o nosso corpo, ele é composto, né, aproximadamente 70% de água. Então, nós precisamos de água para crescer e se desenvolver. Por isso, nós devemos cuidar, né, da nossa água como um todo. A água oceânica hoje é uma das águas mais contaminadas que existe. O homem, ele passa uma rede de esgoto maravilhosa, incrível, captando ali todos os dejetos de todas as casas. Essa rede de esgoto, né, na maioria das vezes era para ir para uma estação de tratamento. Mas a gente sabe que não vai. Quem aqui já observou ali as margens do Rio Acre, próximo ali ao 15, que tem uma descida de todos os detritos, né, ali da região do 2º distrito, direto no Rio Acre, de onde é retirado a água que vai para a estação de tratamento, de onde é retirado a areia, né, que nós utilizamos na construção, que a areia ajuda na filtragem de partículas pesadas. Então é retirada, a única coisa que poderia ajudar foi retirado, né, que foi a areia, é retirada. Outra coisa que poderia melhorar, né, nesse controle, nessa filtragem das partículas, era a raiz das árvores. Fizeram o quê? Desmataram toda a margem do rio. A gente passa ali pelo rio, não vê mais vegetação. Dificilmente a gente encontra um local que ainda está fechado por vegetação. Ali na altura do 15 ainda tem um pouquinho de vegetação, mas a margem do rio mesmo foi devastada. Então a gente sabe que tem rede de esgoto, tem, mas não temos uma estação de tratamento adequada, né? Eles desembocam nos rios e igarapés, obstruindo os nossos afluentes, contaminando, né, todas as nossas nascentes. Então, tá deixando ali que poderia ser uma água potável, a gente conseguiu destruir. Como, por exemplo, o Igarapé São Francisco. Eu morei muito tempo ali no bairro São Francisco e todas as ações que a gente trabalhava na escola era voltada, né, para o melhoramento da qualidade de água do Igarapé São Francisco, porque os antigos que moravam por ali diziam que aquela água era uma água saudável, era uma água limpa, né? E com o crescimento populacional, a gente conseguiu destruir o igarapé maior que a gente tem aqui em Rio Branco, depois do Rio Acre, né? A fonte de água doce que a gente tem maior é o Igarapé São Francisco, né? Depois o igarapé lá que faz a banha ali a parte alta da cidade, né? Então a gente tem que observar o que a gente está fazendo com as nossas nascentes, né? Com os nossos igarapés, com os nossos rios, e isso está acima, né, do processo que o homem, enquanto cidadão, ele tem que ter. Isso vem com políticas lá do poder público, que também não tem ajudado, né? A gente não tem nenhuma política eficaz. Por exemplo, se você tem água tratada lá na sua casinha, todo dia cai água tratada. Se você não tomar conta do desperdício, ver que tem um cano estourado, que está vazando água ali, está estragando água potável, se você não comunica o SAERB ou se aquele cano faz parte da sua instalação, se você pagasse uma multa, você resolveria rapidinho. Agora as pessoas não pagam multa e um monte de gente aqui em Rio Branco nem água paga. O serviço de água não é cobrado, né? Ou é ligação clandestina, ou nunca teve uma regularização do DEPASA para isso, que eu não sei como é que aquele órgão se mantém, né? Mas a gente precisa se conscientizar com relação à quantidade de água que a gente usa, com relação à reutilização da água, né? Por exemplo, a água que escorre do ar-condicionado é uma água limpa, é uma água destilada, tá? Algumas pessoas que entendem de carro dizem que é a melhor água para jogar no radiador, que é uma água limpa, não tem cloro dentro dela, né? Em algumas instituições, essa água é aparada e é utilizada porque é uma água limpa, né? Tem um processo ali de filtragem do ar-condicionado, sistema de condensação. Pensando, né, nessa questão da água poluída, que muita gente não tem acesso a uma água potável, a ONU, né, desenvolveu uma pesquisa a nível mundial. E essa pesquisa revelou que somente 3% da população dos países em desenvolvimento, no caso o Brasil, né, é um deles, tem acesso à água potável. Então, a maioria das pessoas que estão presentes no território nacional
não tem acesso à água potável. E a gente sabe disso porque a questão do Nordeste, né, é uma questão que traz bastantes conflitos assim pessoais para a gente. Se a gente comparar a população acreana com a população do Nordeste, a gente observa que nós temos água para dar, vender e emprestar. Mas se a gente for passear a nível de Rio Branco por aí, a gente vai descobrir que tem bairros que ficam uma semana sem água. Por exemplo, quando você vai comprar uma casa ou você vai procurar uma casa para alugar, né? A primeira coisa que uma pessoa pergunta, aqui é bom de água? É uma das primeiras perguntas, né? Você quer vender, aí você já fala assim, não, aqui é bom de água, aqui tem poço, igual a Tessiane falou. Quando tem poço, facilita a vida, né? Então, assim, a gente mora num estado que é cortado por um rio, a gente mora num estado que é repleto de nascentes, que é cheio de igarapés, e ainda assim a gente enfrenta dificuldade com a água encanada, que não chega em todas as casas. Então você imagina num local que não tem nascentes, não tem afluentes, não tem rios, os que tinham secaram, né? Uma situação muito difícil. Então essa população é uma população que não tem, né, uma saúde eficaz. Henrique, atrasado é quem não chega. Quem não chega é atrasado. Aí com essa pesquisa, né, que a ONU desenvolveu, o que foi que ela falou? Quando ela chegou nessa situação assustadora, nessa constatação, ela disse, né, que em uma medida internacional, que até o ano de 1990, todas as pessoas nos países em desenvolvimento teriam que ter acesso à água encanada e à rede de esgoto, ou seja, saneamento básico. Para isso, foram desembolsados milhões dos países desenvolvidos, né, para os países em desenvolvimento. Aqueles acordos que a gente já sabe, que vem um monte de dinheiro e a gente nunca entende para onde é que vai, né? Então, nisso aí entrou o processo de pavimentação da estrada que vai para o Cruzeiro do Sul e tantos outros processos. Por exemplo, o DEPASA passou para o Estado, né? Todo mundo correu aí para ver se tentava resolver a situação. Conseguiram levar água encanada e conseguiram passar uma rede de esgoto em uma parte da cidade de Rio Branco, mas ainda não é uma parte satisfatória, né? A gente sabe assim, que a maioria dos bairros ainda da capital não tem acesso à rede de esgoto e à água encanada. Então, cabe a nós, enquanto cidadão, a cada um de nós, enquanto cidadão, uma reflexão sobre os nossos atos no comportamento particular cotidiano. Então, se você tem ar-condicionado na sua casa, tenta parar a água. Você vai ver que o seu consumo de água vai diminuir, né? Você lava roupa na sua casa, as mulheres já fazem isso, utiliza a água para lavar as áreas, né? Para lavar a calçada, o homem para lavar o carro, enfim. A gente tem, né, algumas questões que a gente consegue economizar água. Uma forma de a gente economizar água é tendo que comprar, né? Tendo que pagar por ela. Quando a gente compra água de um caminhão-pipa, a gente, para lavar a louça, só falta pegar água no conta-gota, né? Então a gente pensa assim, quanto tem dinheiro para comprar? Legal. E quando não tiver mais, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não tem de onde tirar água para você comprar. Então a gente tem que pensar nisso. Do jeito que a gente anda poluindo e produzindo lixo, aqui a nível de Rio Branco mesmo, a gente já fica sem água. A gente já está observando aí o problema no rio. Quando é verão, o rio seca que só falta apartar. Quando é inverno, o rio enche que alaga 10 cidades. Então a gente tem que pensar, isso não tem alguma coisa errada. O processo para produção da água potável, né, é um processo caro. E todo desperdício vai gerar gasto nos cofres públicos. Por isso que eu falei para vocês que até hoje eu não sei como é que esse órgão se mantém. Porque a maioria das pessoas não pagam a conta de água. E quando pagam a conta de água é um valor irrisório. Por exemplo, aqui onde eu moro, o valor da conta de água é R$35. Cai água todo santo dia. E eu ainda tenho poço, né? Então, é um consumo de água grande, né? Para uma conta que é ridícula. Já a luz a gente quase não usa e paga uma conta exorbitante, né? Então, o processo aqui, ó, de filtração da água, ou um processo de purificação. Nós sabemos que aqui no Acre nós não possuímos água mineral. O que a gente tem é água potável, tá?
essa coisa aí de água mineral, de um monte de empresa aí que diz que tem água mineral, é tudo mentira. Que ela tenha uma água potável, livre de cloriformes fecais e livre de radicais livres, tá? De partículas grandes. Na região ali, Vila Acre, na região do Calafate, na região, em alguns pontos do universitário, as pessoas não têm dificuldade com água. O problema do poço é que próximo a ele, em pelo menos 200 metros para aquela água ser considerada uma água potável, não pode ter fossa séptica, né? E aí, geralmente, as pessoas que têm poço em casa, tu observa a fossa do vizinho é praticamente que colada, né, no poço. A fossa do outro vizinho praticamente colada também no poço. Então, essa água não é potável, tá? Não tem como. Então, às vezes a pessoa fala assim, aqui em casa é poço, a gente faz tudo com a água do poço. Mulher, sobe no teu muro aí ou na tua cerca e dá uma olhada onde é que é a fossa do vizinho. Porque às vezes pode estar do lado, né? Difícil. Eu lembro que a gente morava, quando eu era criança, morava numa casa lá em São Francisco, e aí o vizinho tinha água do poço. O poço dele, nossa, era incrível, maravilhoso. Aí lá em casa tinha muro, né? E o poço dele era do lado da nossa fossa. Porque lá era a fossa séptica, né? O poço era do lado da fossa. Aí a vizinha do outro lado, né, da casa dele, tinha também uma fossa no mesmo segmento, porque lá quando o Saeb passou para fazer a pavimentação, ele orientou que as fossas fossem na parte da frente, né? Então a água do nosso vizinho era completamente contaminada, mas vai falar isso para ele, até hoje o poço está lá, né? As fossas já foram desativadas porque passou a rede de esgoto, mas ainda está lá o pocinho dele firme e forte. Então, o fato de ter poço em casa não significa que você tem uma água potável, né? Agora, se você mora numa região que não tem fossas próximas, aí sim é só água potável, tá? O método mais simples para a gente purificar a água, né, é o método de armazenamento e sedimentação. Como que acontece o método de sedimentação? Você coloca a água, né, num recipiente, geralmente a gente coloca em caixas de água, né, e aí a gente espera um período, deixa ali fechadinho, espera um período e a partícula mais sólida, né, pelo processo de osmose, ela vai sedimentar, ou seja, ela vai sentar, ela vai para o fundo. E aquela água que está em cima, ela fica com um aspecto mais limpo, podendo ser, então, utilizada. Isso significa que essa água, ela está livre de micróbios e bactérias? Não, não está. Tá? Mas ela já está limpa ali para o consumo, como por exemplo, limpar a casa, tomar banho, né? Fazer algumas atividades domésticas, tá? Exatamente, Henrique, no processo de limpeza de piscina é isso, né? O processo de decantação. Coloca um produto, aí decanta, né? E aí alguns fazem isso. No outro dia voltam e puxam, né? Todas aquelas partículas do fundo da piscina. Aí tem um outro processo que é a filtração, né? A filtração ainda aqui no estado do Acre, muito utilizada. Trocaram hoje aqueles filtros de barro ou os filtros de areia do tempo da vovó. Não, Luiz, eu vou já chegar lá. Vou te falar o que é bom para colocar no poço, tá? Processo de filtração, a gente trocou os filtros da vovó por um filtro mais sofisticado, né, de carvão ativo, coloca ele na torneira e a água sai filtrada. Não sei se vocês já viram, tem um monte desses filtros por aí e nas unidades que a gente vai, né, unidade particular, a gente observa que na maioria delas já tem aquele filtro lá na parede, aquele quadradinho que a gente aperta assim, alavanca e sai, né, a água direto da torneira, porém filtrada e em alguns até geladinha já. Então, esse processo de filtração, ele remove até 99% das bactérias. Não sei se vocês lembram quem era da escola antiga do CTEAC, lembra que lá na frente tinha aquele filtro grande, que era o bebedouro, né? Puxava a água direto do poço, a água era jogada na caixa, e aí ela passava pelo filtro e todos nós consumíamos a água filtrada, né? Aquele filtro maior. A água já saía geladinha e filtrada. E aí, lá na parede da escola, também eles colocavam a cada 3 meses a quantidade de cloriformes fecais que foi encontrado na água, né? E aí a escola é obrigada
apagar esse exame, né, de qualidade na água, o exame de qualidade da água que está oferecendo, né, para sua população como um todo. Então, a cada 3 meses era coletada uma amostra e saía lá o resultado da quantidade de cloriformes fecais que encontravam na água. Um outro processo, né, que a gente utiliza bastante é a fervura da água. Então, a gente tem que ferver. O processo de fervura, né, ele é um pouquinho mais perigoso, porque ele não destrói tanto assim, né, as bactérias, mas ele, em situações de emergência, é um método eficaz. Só que para a gente obter um bom resultado, ter certeza que todas as bactérias morreram, a gente precisa ferver essa água por pelo menos 10 minutos, né? Depois que essa água esfriar, é possível que em seguida ela precisa ser protegida, tá? Para que não ocorra uma nova contaminação. Então, a gente ferve essa água por 10 minutos, né? Quem aqui já teve bebê, aí filtra, ferve a água filtrada ou água potável, ferve a água ali 10 minutos e depois coloca numa garrafa térmica, né? Para a água ficar limpinha, para não ter nenhum problema ali a nível de digestão do bebê. Isso só nos primeiros meses. Depois o moleque tem que se adaptar, né, a todo o cloro que é presente ali na água. Depois a gente tem como desinfecção da água a cloração, né? Que a gente coloca... Henrique, o menino cria anticorpo. A gente coloca cloro na água, né? No processo de decantação é muito comum na zona rural e ainda algumas pessoas que moram ali nas proximidades do rio, puxam a água do rio e fazem o tratamento da água direto em casa, pelo processo de cloração. O cloro, ele funciona, né, após diluído, a gente deixa lá para decantar. Então, a sujeira desce e as pessoas retiram aquela água. O problema do cloro é que ele não pode ser ingerido. Você não pode beber uma água que está clorada, tá? Porque o que vai acontecer? Ela vai trazer desconforto gástrico para as pessoas. Ah, eu nasci e me criei tomando água do rio tratada com cloro, né? Nunca morri, tô aqui, mas ela não é indicada, tá bem? Aqui, ó, desinfecção de poço, como que é feito? A maioria dos poços, tá? São brocados ou perfurados, não requer desinfecção, tá? A maioria dos poços não precisa de desinfecção. Agora, quando esse poço, né, fica próximo na zona urbana, já fica ali na zona urbana e não tem vegetação próxima para fazer a filtragem e o solo não é arenoso, a gente tem um método muito barato e muito eficaz de desinfecção, tá? Que é o cal clorada. Então, a gente encontra nessas lojas que vendem material para piscina. E aí, na apostila de vocês, eu deixei o cálculo para quem tem poço em casa e quiser fazer a desinfecção da água. Tá lá na apostila, tá? Logo depois aqui de desinfecção dos poços, tem a receitinha do cal clorada. Vende nas casas de piscina. Ele tira o cheiro da água e mata vermes e bactérias, tá? Então, você não consegue ingerir aí uma água contaminada com cloriformes fecais, tá? Tá lá na apostila de vocês. A UFAC também, gente, é porque agora na pandemia tá tudo fechado, mas lá na UFAC você solicita, né, lá no setor, tem o setor de biologia, você solicita uma vistoria na água, e aí você paga uma taxa mínima, né? E eles vão lá e fazem o exame da água e verificam se a água precisa passar por algum processo de desinfecção. E eles mesmos fazem, né? Alguns jogam lá dentro carvão ativado para fazer a filtragem, outros trabalham com processo de filtração com areia, outros trabalham com processo de filtração de argila expandida e por aí vai. Serve sim, serve para os alunos em estágio. A poluição da água, né? A poluição da água hoje, ela traz como principal complicação os parasitas, né? Vocês sabiam que nos países desenvolvidos, eles não conhecem doença por infecção parasitária, tipo verme? Não conhece. Eu fazia o acompanhamento da graduação sanduíche, que é quando você sai do Brasil
e vai concluir um pouquinho da graduação em outro país. Por exemplo, vem um canadense para estudar na UFAC no teu lugar e vai uma pessoa que está na UFAC para o lugar desse canadense. Então, é uma troca, a graduação sanduíche. Antes de terminar a graduação, cada um volta para o seu país para ter uma vivência diferenciada. E aí, veio um canadense, né, aqui para a UFAC, e ele não conhecia as doenças por infecções bacterianas. E ele fechou um diagnóstico aqui em Rio Branco de um câncer gástrico, né? E aí, quando o professor foi analisar o caso, porque a pessoa estava com sangramento retal e estava bastante debilitada, o professor verificou que era só ameba, né? E ele já ia dar início, no caso, né, no estudo de caso dele, ele já ia dar início à primeira sessão de quimioterapia. Porque lá nos Estados Unidos ele nunca tinha visto infecção por parasita. Daí ele foi estudar todo o ciclo biológico dos parasitas, né? E aí lá voltou para o Canadá, para terminar a graduação dele. E aí levou essa importante pesquisa, porque para ele foi um achado. Verme aqui para a gente é igual piolho, né? Quem não teve vai ter. Uma das maiores assim doenças coletivas aqui no Acre é verme. Verme, micose, piolho, isso é comum nos países desenvolvidos, não. Por que isso aqui no Acre, né, a nível de Brasil, é comum pra gente? Água contaminada, poluição das águas, né? Infecção por fungo, vírus e bactéria que está presente na água que nós ingerimos, né? Que nós lavamos os nossos alimentos. Então, água contaminada. Mais típico é a frieira. Então, os poluentes da água são substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, tá? Que estão representados pelo esgoto domiciliar, pelo esgoto industrial e pelos detritos agrícolas. No Brasil, a gente sabe que foram proibidos vários inseticidas e pesticidas porque eles contaminam o lençol freático, né? Hoje, a maior briga, né, dos ambientalistas a nível de Tocantins, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo são com as grandes indústrias, porque elas poluem tanto quanto produzem, né? Então, os ambientalistas eles travaram aí uma briga, né? O Greenpeace também travou uma briga aí com esse pessoal que tem as grandes indústrias, porque eles contaminam o nosso solo e, consequentemente, os produtos que nós estamos aí ingerindo e consumindo em larga escala. Aqui no estado do Acre, eu não sei se vocês lembram do DDT. O pessoal da SUCAM, ele fazia a detetização, né, com esse pesticida agrícola, que era o DDT. Todas essas pessoas morreram com doenças severas, contaminados pelo DDT. Né? Aqui em Rio Branco, como Rio Branco é pequeno, né, Caio? Em toda a família tem alguém que conhece alguém, né, ou um membro da própria família que desenvolveu doenças crônicas por conta do uso do pesticida. Naquela época era o que tinha e ele era muito eficaz na lavoura e no controle de algumas doenças. Só que depois as pessoas que entravam em contato direto, né, com o DDT, fazendo essa detetização a nível de estado, desenvolveram complicações severas, complicações a nível neuronal, complicações de distúrbio gástrico, né? Algumas pessoas desenvolveram doenças sérias e tiveram mortes de uma maneira absurda. Exatamente, Maurício, agora eles já estão falando do GM, tá? Então, aqui no Brasil, são proibidos, né? O DDT, o organofosfato, que é o malatrim e o paratim, os carbonatos, que é a base do carbaryl, tá? E o esgoto industrial também está proibido. Por isso que dentro dos hospitais tem uma coleta de esgoto individual e um engenheiro que é responsável por esgoto hospitalar. Embaixo de todo hospital tem uma rede de esgoto própria. Quem aqui já foi no hospital e viu o expurgo? Quando a gente quer jogar, por exemplo, pus, sangue, exatamente, os hospitais grandes, né? Então a gente joga no expurgo. Aquele expurgo não vai, né, para a mesma rede de esgoto.
O expurgo tem uma captação, né? Um container de captação diferenciado. E lá vai fazer o processo da decantação. Partícula mais pesada desce, né? E as partículas mais finas sobem. Aquela água vai liberar gases e esses gases são poluentes, tá bem? Então a gente tem que ter muito cuidado. As pessoas que trabalham com lixo devem ganhar uma insalubridade diferenciada. E nós, enquanto enfermagem, trabalhamos com o processo de conscientização ambiental, conscientização com higiene, né, ambiental no local onde a pessoa vive e conscientização com relação aos alimentos que ela vai ingerir, tá? Da higiene, que aí a gente já controla infecções por parasitas, tá? E infecções por água contaminada ou por alimento contaminado. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas quando eu estudava na Uninorte, eu participei de uma pesquisa de campo, né, pra gente fechar o TCC. E aí, a gente fez uma pesquisa lá no Polo, numa escolinha no Polo, porque a população de lá tinha infecção parasitária recorrente, né? Então, a gente queria tratar essa população, mas não só tratar, a gente queria descobrir o que estava causando, né, aquela infecção por vermes. Então, a gente começou a pesquisar, né? Fazia ali uma vistoria nas escolas próximas e na comunidade como um todo. Daí a gente descobriu que numa escola que a gente ia, tinha uma horta comunitária do amigo da escola. E essa horta, tudo que ela produzia, era consumido pela própria escola, tá? E, exatamente, pegava água lá do fundo da escola. E também era distribuído, o que sobrava, né, para a população, para abastecer a população como um todo. É uma horta linda, maravilhosa. Só que aí, a irrigação dessa horta era com uma água contaminada, né, lá dos fundos da escola, onde passava um córrego. Só que esse córrego, todas as privadas, né, caíam dentro, desembocavam dentro dele. Então, as verduras eram completamente adubadas, umas verduras lindas, que todo mundo consumia, né? Depois disso, qual foi o projeto de intervenção que a gente fez lá? A gente coletou água do ar-condicionado e era a água do ar-condicionado que ele utilizava para o crescimento das hortaliças, né? Então, aí, no caso, melhorou a situação da população, a gente fez o tratamento com antiparasitário, e as pessoas não voltaram a se reinfectar, porque o foco de infecção era a água contaminada que irrigava todas as hortaliças que aquela população ingeria. Então, se você ingere, né, substâncias contaminadas, alimentos contaminados, você vai desenvolver doenças no aparelho gastrointestinal. Tá? Então, a nossa função enquanto enfermagem é essa, é trabalhar com a higiene pessoal e com a higiene ambiental. Não se faz higiene ambiental sem a separação adequada do lixo e sem, né, o suporte necessário a nível de população. Por hoje é só.